Nossos cumprimentos aos estimados espectadores do Centro Espírita Paulo de Tarso ou do canal do Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós agradecemos a oportunidade de participar desta singela tarefa. Não somente agradecemos a Deus, nosso Pai, como também agradecemos a casa de Paulo de Tarso aqui de Vinhedo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Abordaremos os itens relativos à necessidade da caridade segundo Paulo, itens de 6 a 10, e também falaremos sobre a parábola do bom samaritano. O evangelista Lucas, através de um grego belíssimo, é o evangelista que mais catalogou e colocou nas suas anotações as inúmeras parábolas relatadas pelo Mestre Jesus. A parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo, alguns pesquisadores, alguns estudiosos do Evangelho consideram que constituem um Evangelho dentro do próprio Evangelho, tal a grandeza de ensinos que ela se caracteriza, que ela se nos mostra. Muito bem, nós vamos encontrar então, lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37, a seguinte exposição. Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como tu lês? Muito bem, olha só que interessante. O doutor da lei, para tentá-lo, pergunta: o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus, como os grandes mestres orientais fazem, Jesus responde à indagação do doutor da lei com duas outras perguntas. Ora, só os grandes mestres respondem indagações com outras indagações, justamente para estimular o interlocutor a pensar, a refletir e a refletir com profundidade. Então, quando Jesus diz o que está escrito na lei, ele quer nos ensinar que a nossa discussão estará restrita àquilo que se encontra na Torá, na lei de Moisés, aquilo que está escrito naqueles 5 livros do Pentateuco judaico. Todos sabemos: Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Números e Levítico, que compõem os 5 principais livros do Pentateuco judaico. E a outra pergunta é: como tu lês? Como tu interpretas essa questão do que devo possuir, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Muito bem, então, o doutor da lei, compreendendo essa questão, ele responde nota 10. Ele responde: amarás ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito.
e vosso próximo como a vós mesmos. Então ele responde ao mestre citando duas passagens da Torá. A primeira passagem encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Amarás o Senhor vosso Deus de toda a vossa alma, com todas as vossas forças e de todo o vosso coração e de todo o vosso espírito. E a segunda citação encontra-se em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o vosso próximo como a vós mesmos. Acontece que nas traduções originais não está escrito amarás o vosso próximo, mas está escrito amarás o vosso irmão como a vós mesmos. Muito bem. Quando Jesus diz, em seguida Jesus responde: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Ora, todos sabemos que o doutor da lei possuía um amplo conhecimento da Torá. Quando ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo, ele estava, aí é que estava, vamos dizer assim, a armadilha para tentar Jesus. Porque naquela época havia duas correntes do judaísmo para esclarecer, que discutiam essa questão de quem é o meu próximo ou de quem é o meu irmão. Então, uma corrente era a corrente liderada pelos seguidores do Rabino Shammai e a outra corrente era a corrente dos seguidores do Rabino Hillel. Os seguidores do Rabino Shammai considerava que o meu próximo ou o meu irmão era apenas o judeu. Então, se ele era judeu, ele era meu irmão e eu tinha a obrigação de ajudá-lo. Agora, se ele não fosse judeu, eu não tinha essa obrigação. Então, a corrente liderada pelo Rabino Shammai considerava que o meu próximo ou o meu irmão era apenas o judeu. A corrente do Hillel, que não era a corrente majoritária, que era a corrente minoritária, a corrente do Hillel considerava que meu irmão ou meu próximo é qualquer pessoa da humanidade. E citava passagens de Abraão, que Abraão recebeu os forasteiros e tratou-os como irmãos, inclusive chamando-os de irmãos. Ora, então Jesus não responde de imediato à indagação proposta pelo doutor da lei: quem é o meu próximo? Quem é o meu irmão? Jesus conta a parábola do bom samaritano. Porque se Jesus respondesse o meu próximo é qualquer pessoa da humanidade, o doutor da lei responderia: não, eu não considero que o meu próximo, o meu irmão é qualquer pessoa da humanidade, eu só considero, eu sou seguidor do Shammai. Se um irmão meu judeu precisa da minha ajuda, eu vou ajudar. Se ele não é judeu, eu não vou ajudar. E eu vou denunciar você às autoridades. Ele poderia fazer isso. Mas Jesus, como é governador planetário e conhece o que se passa na mente e nos corações das pessoas que o procuravam, então Jesus não responde de imediato. Ele conta a parábola do bom samaritano. E olha que riqueza de ensinamentos. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. Ou seja,
um homem descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém fica a 700, 800 metros acima do nível do mar. Jericó é considerado o lugar mais baixo do nosso planeta, 400 metros abaixo da linha do mar. Ou seja, quando Jesus diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó, ele não está se referindo apenas à descida geográfica. Ele está se referindo também à descida espiritual do homem. Porque Jerusalém representa as coisas sagradas, representa as coisas espirituais. E Jericó é a cidade dos mercadores, a cidade do comércio, a cidade da busca do dinheiro. Ou seja, quando nós nos afastamos das coisas espirituais e caminhamos em direção às coisas materiais, nós ficamos expostos à ação dos ladrões, à ação dos obsessores, por que não dizer? E aí as situações se complicam em nossa vida e nós podemos sim cair nas mãos de ladrões, como aquele homem caiu e foi deixado semi-morto naquele caminho. E eis que de repente um sacerdote que passava pelo mesmo caminho, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Ou seja, o sacerdote provavelmente era um seguidor de Shammai. Ele não sabia, ele não tinha como reconhecer se aquele homem era judeu ou não, porque ele estava ensanguentado, ele estava ferido, ele estava meio morto, e o sacerdote também não sabia se ele estava morto ou não. Porque para o sacerdote agiu de maneira egoísta. Mas se o sacerdote tocasse numa pessoa que estava morta, ele tinha que se submeter a toda uma ritualística para se purificar. Então, como o sacerdote não sabia se era judeu ou se não era judeu, ele fez de conta que não viu e seguiu o caminho dele. O levita, se o sacerdote não ajudou, eu também não vou ajudar. O levita é uma espécie de secretário do sacerdote. Ambos tiveram uma conduta absolutamente egoística, mas eles não estenderam mãos generosas àquele homem. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei na minha volta. Ora, o samaritano era inimigo dos judeus. Há relatos de judeus assassinados por samaritanos e samaritanos assassinados por judeus. Havia muita rivalidade entre eles. Os judeus achavam que Deus deveria ser louvado, deveria ser adorado apenas no templo de Jerusalém, enquanto os samaritanos consideravam que Deus deveria ser louvado apenas na sinagoga erguida num monte lá na região da Samaria. Então havia muita rivalidade entre eles, embora ambos estudassem e pregassem os ensinos que estavam na Torá. Muito bem, só que aquele homem que foi encontrado semi-morto,
ele teve o auxílio do samaritano porque o samaritano foi tocado por piedade, por compaixão, e o samaritano agiu com boa vontade e fez de tudo para salvar e para cuidar daquele homem, inclusive levando-o até uma estalagem e cuidando dele na primeira noite. E ainda deixou 2 diárias pagas para que o dono da estalagem cuidasse daquele homem. Ou seja, ele fez coisas, ele amou de todo o coração, ele amou de todas as vossas forças, gastando das suas próprias expensas para poder beneficiar aquele homem. Então, se você faz algo por alguém, você está amando esse alguém, porque quando você ama uma criatura de Deus, você também está demonstrando amor a Deus. Depois que Jesus termina de contar essa parábola, ou seja, o herói da parábola é um inimigo encarniçado dos judeus. É um inimigo dos judeus. O sacerdote não ajudou aquele homem semi-morto. O levita tampouco. E aquele homem foi ajudado pelo samaritano. Jesus devolve a pergunta. Jesus havia sido questionado: quem é o meu próximo, pelo doutor da lei? Jesus não responde imediatamente, conta a parábola do bom samaritano. Depois que conta a parábola do samaritano, como grande mestre oriental que é, ele devolve a pergunta para o doutor da lei: qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo, que é o convite que nós temos recebido para estender mãos generosas sempre para aqueles que cruzam o nosso caminho. Caridade é uma palavra, lá no texto grego, caridade é representada pelo amor ágape. Há 4 diferentes tipos de amor, pelo menos 4 diferentes tipos de amor. O amor eros, o amor storge, o amor philos e o amor ágape. O amor eros é aquele da atração física, aquele da atração química que sentimos por aquela pessoa que vamos conviver futuramente. É o amor do encantamento, o amor da beleza física. O amor storge é aquele sentimento que nutrimos por aquelas pessoas que pertencem ao nosso sangue, que pertencem à nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos. O amor philos é aquele amor que nutrimos pelos nossos amigos, ou seja, o meu amigo gosta de mim e eu gosto dele. O meu amigo não vê defeitos em mim e eu não vejo defeitos nele. Agora, o amor ágape é o amor incondicional. É o amor que independe se pertence ao mesmo sangue, independe se é amigo ou se não é amigo, mesmo que seja um desconhecido. Esse é o amor ágape, o amor maior, o amor que o Mestre veio nos ensinar e que serviu de inspiração para que o apóstolo Paulo dissesse ou nos ensinasse que o amor ágape tudo sofre,
tudo suporta, tudo tolera, tudo crê. E destas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, ou a fé, a esperança e o amor ágape, de todas as três, a mais excelente é a caridade, é o amor ágape. Para nossa despedida, vou mostrar uma mensagem que o nosso querido André Luiz, nesta obra Vivendo o Evangelho, na mensagem 194, nos ensina. É hora, o título da mensagem. Qualquer momento é hora de caridade. Você trabalha, tem o colega difícil, é hora da indulgência. Você pede o favor, percebe a má vontade, é hora do entendimento. Você está com a família, convive com problemas, é hora da paciência. Você cruza com o amigo, não recebe atenção, é hora da desculpa. Você encontra o vizinho, o assunto incomoda, é hora da benevolência. Você diz o que pensa, não é compreendido, é hora da tolerância. Você cumpre o dever, ouve a ofensa, é hora do perdão. Ninguém precisa de ocasião especial para exemplificar os ensinamentos de Jesus. Você conhece o Evangelho, sabe o que tem de fazer. É hora de agir. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os benfeitores: como Jesus entendia a caridade em seu tempo? Os benfeitores espirituais respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, benevoluntas, boa vontade. Nós sempre ficamos satisfeitos quando as pessoas agem com boa vontade conosco. Ficamos também satisfeitos quando as pessoas têm olhos doces com o nosso comportamento, não olhos amargos. Indulgência é ter olhos doces com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas, perdoar, doar mais, percorrer, correr mais. Perdoar, não devolver o mal que alguém tenha praticado contra nós. Ou seja, o foco do amor ágape, o foco da caridade que Jesus veio nos ensinar, está sobre as virtudes espirituais. Benevolência, boa vontade para com todos. Não é só para os judeus, não é só para os muçulmanos, não é só para os católicos, para os protestantes, seja para quem seja. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essas eram as nossas reflexões e desejamos que elas possam contribuir para a evolução de tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço.